A manhã daquele sábado nasceu diferente. O sol atravessava os vitrais da igreja e pintava o chão com cores douradas e vermelhas, como se o próprio céu estivesse celebrando aquele momento tão aguardado. Era o dia do casamento de Ricardo, um dia que muitos diziam que entraria para a história da cidade. Ricardo não era apenas mais um noivo. Ele era conhecido por todos. Dono de uma grande empresa, respeitado, admirado e considerado por muitos um homem de sucesso. Mas, apesar da fortuna, quem realmente conhecia sabia que havia algo ainda mais valioso em sua vida: o amor profundo que ele tinha por sua mãe. Desde muito jovem, Ricardo e sua mãe haviam enfrentado dificuldades juntos. Antes da riqueza, vieram anos de luta, noites de preocupação e dias de trabalho duro. Foi aquela mulher, sempre firme e amorosa, quem esteve ao lado dele em cada passo da caminhada. E naquele dia especial, ela parecia mais feliz do que nunca. Vestindo um elegante vestido azul e um colar simples de pérolas, Dona Helena caminhava pela igreja cumprimentando os convidados com os olhos brilhando de emoção. Seu sorriso parecia não caber no rosto. Ela repetia para todos, quase como uma criança que guarda um segredo bom demais para conter: "Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Meu filho vai se casar." Algumas amigas antigas seguravam suas mãos com carinho. "Helena, você merece ver isso. Você lutou tanto por ele." Dona Helena apenas sorria, emocionada. Mas havia outro motivo para sua alegria. Ela acreditava que Clara, a futura esposa de Ricardo, seria a mulher perfeita para ele. Desde que os dois começaram a namorar, Dona Helena sempre tentou demonstrar carinho e respeito. Mesmo quando Clara parecia um pouco distante, a mãe de Ricardo interpretava aquilo como timidez. Naquele dia, porém, havia algo no ar que poucos perceberam. Clara estava linda. Seu vestido de noiva parecia saído de um conto de fadas. A renda delicada descia pelos ombros, o véu longo arrastava suavemente pelo chão e o brilho das joias refletia a luz do enorme lustre da igreja. Mas apesar de toda aquela beleza, seu rosto estava fechado. Ela quase não sorria. Enquanto as madrinhas conversavam animadas, Clara permanecia em silêncio, olhando para o espelho com um olhar distante. Uma das amigas se aproximou. "Clara, você está bem?" Ela respirou fundo antes de responder. "Estou só um pouco nervosa." As madrinhas riram. Normal. Toda noiva fica assim. E foi exatamente isso que todos pensaram. Nervosismo. Nada além disso. Do lado de fora da igreja, os convidados continuavam chegando. Carros luxuosos paravam na frente da entrada principal. Empresários importantes, amigos antigos de Ricardo, familiares distantes e até algumas pessoas conhecidas da sociedade estavam presentes. Todos comentavam a mesma coisa: esse casamento vai ser inesquecível. Um grande tapete vermelho levava até a porta da igreja. Arranjos enormes de flores brancas decoravam cada coluna. O perfume das rosas misturava-se ao som suave de um quarteto de cordas que tocava músicas clássicas. Era impossível não se impressionar. Alguns convidados cochichavam. Dizem que a festa depois da cerimônia vai ser em um dos hotéis mais caros da cidade. Claro, é o casamento do Ricardo. Enquanto isso, dentro da igreja, Ricardo caminhava de um lado para o outro perto do altar. Ele parecia ansioso, mas feliz. Seus amigos tentavam acalmá-lo. "Calma, rapaz, ainda dá tempo de fugir." Brincou um deles. Ricardo riu. "Nem morto eu fujo hoje." Ele olhou ao redor da igreja, vendo todos aqueles rostos conhecidos, e então seus olhos pararam em uma pessoa específica. Sua mãe. Dona Helena estava sentada no primeiro banco, olhando para ele com um orgulho que não precisava de palavras. Ricardo caminhou até ela. "Mãe." Ela segurou as mãos dele. "Você está tão bonito, meu filho." Ricardo sorriu. "Obrigado por tudo." Ela inclinou a cabeça, confusa. "Por quê?" "Porque sem você, eu não estaria aqui hoje." Os olhos de Dona Helena se encheram de lágrimas. "Você sempre foi meu maior orgulho, Ricardo." Alguns convidados próximos se emocionaram com a cena. Era impossível não sentir que aquele casamento carregava muito mais do que luxo e aparência. Ali havia história, ali havia amor, ali havia gratidão. Enquanto isso, em outra sala da igreja, Clara terminava de se preparar. Uma maquiadora ajustava os últimos detalhes. "Pronto, você está perfeita." Clara se levantou lentamente.
Ela caminhou até a janela e olhou para fora. Do lado de fora, via-se parte dos convidados chegando, as flores decorando a entrada e o movimento da cerimônia prestes a começar. Mas seu olhar continuava frio. Uma das madrinhas comentou: "Você deveria estar sorrindo. É o dia mais importante da sua vida." Clara respondeu apenas com um sorriso curto. "Talvez." A amiga estranhou a resposta, mas logo o cerimonialista entrou na sala. "Está quase na hora." As madrinhas começaram a se posicionar. O clima de expectativa tomou conta do ambiente. Do lado de dentro da igreja, o quarteto começou a tocar uma nova música. O burburinho entre os convidados aumentava. Todos aguardavam o grande momento. O momento em que Clara entraria pela porta principal e caminharia até o altar, onde Ricardo esperava. Dona Helena apertava as mãos no colo, emocionada. Ela olhava para a porta da igreja como quem espera um milagre. Em sua mente, só havia um pensamento: meu filho encontrou a mulher que vai fazê-lo feliz. O que ninguém ali imaginava era que aquele casamento perfeito, cheio de luxo, flores e promessas, ainda escondia sentimentos que poucos conseguiam enxergar. E que aquele dia, que começava tão bonito, guardava uma surpresa capaz de deixar todos ali sem palavras. Mas antes de continuar essa história, quero te fazer uma pergunta. Você acha que Clara realmente estava apenas nervosa? Ou havia algo muito mais profundo por trás daquele olhar frio? Escreva aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer. Seu comentário ajuda muito no alcance do vídeo e faz com que mais pessoas conheçam essa história. E se prepare, porque o que ainda vai acontecer nesse casamento, ninguém está pronto para imaginar. O som suave dos violinos preenchia cada canto da igreja. As notas ecoavam entre as colunas altas e os vitrais coloridos, criando um ambiente que parecia digno de um conto de fadas. Os convidados conversavam em voz baixa, admirando a decoração impecável. Arranjos enormes de flores brancas e douradas estavam posicionados ao longo do corredor central, formando um caminho elegante até o altar. Muitos pegavam discretamente o celular para registrar aquele momento. "Que casamento lindo!" comentou uma senhora. "Não podia ser diferente. É o casamento do Ricardo", respondeu outra. Alguns homens de terno conversavam perto da porta. "Dizem que a festa depois vai ser gigantesca. Eu ouvi que reservaram metade do hotel só para os convidados. O Ricardo sempre faz tudo em grande estilo." Enquanto isso, no altar, Ricardo respirava fundo algumas vezes tentando controlar a ansiedade. Ele olhava constantemente para a grande porta da igreja, esperando o momento em que ela se abriria. Mas, apesar da expectativa, havia algo dentro dele que parecia inquieto. Não era medo. Também não era dúvida. Era apenas aquela sensação estranha que às vezes aparece antes de grandes acontecimentos. Um de seus amigos percebeu. "Está nervoso?" Ricardo soltou uma pequena risada. "Um pouco. Acho que é normal." O amigo bateu em seu ombro. "Relaxa. Daqui a pouco você vai estar casado e tudo isso vira história." Ricardo concordou com a cabeça, mas algo ainda parecia ocupar seus pensamentos. Enquanto isso, no primeiro banco da igreja, Dona Helena observava tudo com atenção. Ela olhava cada detalhe da decoração, cada convidado chegando, como se quisesse guardar aquela lembrança para sempre. Algumas amigas se aproximaram dela. "Helena, você está radiante." Ela sorriu emocionada. "Eu esperei tanto por esse dia." Uma delas comentou: "Seu filho merece toda essa felicidade." Dona Helena concordou imediatamente. Ele sempre foi um bom homem. Sempre respeitou as pessoas. Sempre ajudou quem precisava. Ela fez uma pequena pausa antes de continuar. "Tudo o que eu quero é que ele seja feliz." As amigas apertaram sua mão com carinho. Mas naquele momento, algo chamou a atenção de Dona Helena. Do outro lado da igreja, perto da entrada lateral, Clara apareceu por alguns segundos. Ainda não era a hora da entrada oficial da noiva. Provavelmente ela estava apenas se organizando com o cerimonial. Mas Dona Helena conseguiu ver seu rosto por um instante. E algo naquele olhar fez seu coração apertar. Clara não parecia nervosa. Parecia irritada. Dona Helena franziu levemente a testa. "Estranho", murmurou baixinho. Uma das amigas perguntou: "O que foi?" Ela respondeu rapidamente: "Nada, deve ser só impressão minha." Mas,
Mesmo tentando ignorar aquela sensação, algo dentro dela dizia que havia mais coisas acontecendo do que ela conseguia enxergar. Enquanto isso, em uma sala reservada da igreja, Clara conversava com uma de suas madrinhas. A porta estava quase fechada, deixando apenas uma pequena abertura. Eu não acredito que ela convidou tanta gente, disse Clara, com a voz baixa, mas cheia de irritação. A madrinha pareceu surpresa. Quem? Clara respondeu sem hesitar. A mãe do Ricardo. Ela cruzou os braços, visivelmente incomodada. Parece que esse casamento é dela. A amiga tentou amenizar. Clara, ela só está feliz pelo filho. Clara soltou um pequeno suspiro impaciente. Feliz demais. A madrinha ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou com cuidado. Talvez você esteja estressada. É um dia muito importante. Clara caminhou até o espelho novamente. Ela ajustou o véu devagar. Eu estou calma. Mas seu tom de voz dizia exatamente o contrário. Do lado de fora da sala, duas funcionárias da equipe de organização passavam pelo corredor. Uma delas comentou em voz baixa. Você percebeu como a noiva parece tensa? A outra respondeu. Sim, mas dizem que ela sempre foi meio séria. Mesmo assim, hoje é o casamento dela. Talvez seja só pressão. Elas continuaram caminhando pelo corredor. Dentro da igreja, os convidados já estavam quase todos acomodados. O cerimonialista começou a dar instruções discretas para os padrinhos. Preparem-se. Em poucos minutos vamos iniciar a cerimônia. O murmúrio entre os convidados foi diminuindo. O clima de expectativa aumentava. Algumas pessoas olhavam curiosas para o relógio. Outras cochichavam. A noiva está demorando um pouco. Casamento sempre atrasa. Ricardo respirou fundo novamente. Ele olhou para a porta principal mais uma vez. E então seus olhos voltaram para sua mãe. Dona Helena percebeu o olhar do filho e sorriu para ele. Ela levantou discretamente o polegar, como quem diz: vai dar tudo certo. Ricardo sorriu de volta, mas naquele mesmo instante, algo inesperado aconteceu. Uma das madrinhas saiu rapidamente da sala da noiva e caminhou apressada pelo corredor lateral da igreja. Ela parecia preocupada. Passou direto pelo cerimonialista e falou algo em seu ouvido. O homem franziu a testa. Como assim? A madrinha apenas balançou a cabeça, como se não soubesse explicar direito. O cerimonialista respirou fundo e tentou manter a calma. Ele caminhou até a porta lateral da sala da noiva. Bateu suavemente. Clara, não houve resposta imediata. Ele tentou novamente. Clara, está tudo bem? Alguns segundos de silêncio se passaram, até que a porta se abriu lentamente. Clara apareceu. Seu rosto estava sério, muito mais sério do que antes. O cerimonialista tentou sorrir. Está quase na hora. Os convidados já estão todos esperando. Clara olhou para ele por alguns segundos antes de responder. Eu sei, mas havia algo diferente em sua voz. Algo frio. Algo que ninguém ali conseguia explicar. Enquanto isso, lá dentro da igreja, os convidados continuavam aguardando, sem imaginar que, atrás daquelas portas, pequenas tensões começavam a surgir, e que aquele casamento perfeito talvez estivesse prestes a revelar algo que ninguém esperava. Mas antes de continuar essa história, eu quero saber de você. Você acha que Clara realmente ama Ricardo? Ou será que existe algo escondido por trás desse casamento? Escreva aqui nos comentários o que você pensa. Seu comentário ajuda muito no alcance do vídeo e faz com que mais pessoas descubram essa história cheia de mistério. Porque o que ainda vai acontecer vai deixar todos naquela igreja completamente sem reação. O silêncio tomou conta da igreja. O quarteto de cordas começou a tocar uma nova melodia, aquela música que todos reconhecem imediatamente quando a noiva está prestes a entrar. Os convidados se levantaram. Alguns ajustaram os celulares para gravar o momento. Outros apenas observaram em silêncio, esperando a grande entrada. Ricardo sentiu o coração bater mais forte. A porta da igreja começou a se abrir lentamente. E então Clara apareceu. Por um instante, todos ficaram impressionados. O vestido branco parecia brilhar sob a luz suave dos lustres. O véu longo deslizava pelo chão como se estivesse flutuando. Cada detalhe parecia perfeito. Algumas pessoas cochicharam. Ela está linda.
Parece uma princesa. Mas enquanto muitos admiravam a beleza da noiva, alguns começaram a notar algo diferente. Clara não sorria. Seu olhar estava sério, quase duro. Ainda assim, todos interpretaram aquilo da mesma forma. Nervosismo. Afinal, aquele era um dos momentos mais importantes da vida de qualquer pessoa. Clara começou a caminhar lentamente pelo corredor da igreja. Cada passo era acompanhado pela música suave e pelo olhar atento dos convidados. Ricardo observava tudo em silêncio. Quando seus olhos encontraram os de Clara, ele sorriu. Mas Clara apenas manteve a expressão firme. Dona Helena, sentada no primeiro banco, levou a mão ao peito emocionada. Ela murmurou baixinho: "Meu Deus, como ela está linda!" Uma lágrima escorreu discretamente pelo rosto dela. Para aquela mãe, aquele momento representava muito mais do que um casamento. Era a confirmação de que seu filho havia construído uma vida feliz. Clara finalmente chegou ao altar. O padre começou a cerimônia. As palavras ecoavam calmamente pela igreja, falando sobre amor, união e respeito. Ricardo ouvia tudo com atenção. Clara permanecia em silêncio, olhando para frente. Em alguns momentos, ela parecia distante, como se estivesse pensando em outra coisa. Mas a cerimônia continuou normalmente. Os votos foram feitos. As alianças foram trocadas. E então chegou o momento que todos esperavam. O padre sorriu e disse: "Eu os declaro marido e mulher." A igreja explodiu em aplausos. Ricardo segurou o rosto de Clara com carinho e a beijou. Os convidados celebraram. Alguns assobiaram. Outros aplaudiam com entusiasmo. Dona Helena estava emocionada. Ela enxugava as lágrimas com um lenço enquanto repetia: "Meu filho está casado. Meu filho está casado." Para quem via de fora, aquele parecia o casamento perfeito. Mas, mesmo naquele momento de alegria, alguns detalhes ainda chamavam atenção. Clara não demonstrava a mesma empolgação de Ricardo. Ela sorria pouco, falava pouco e evitava contato com algumas pessoas, especialmente com Dona Helena. Mesmo assim, ninguém quis estragar aquele momento. Logo depois da cerimônia, os convidados começaram a se dirigir para o salão de festas. E o lugar escolhido para a recepção realmente era impressionante. O salão ficava em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Logo na entrada, um enorme arco de flores recebia os convidados. Luzes douradas iluminavam o caminho até o salão principal. Dentro do espaço, tudo parecia ainda mais grandioso. Mesas redondas cobertas com toalhas brancas impecáveis, arranjos de flores gigantes, lustres de cristal pendendo do teto e um palco preparado para música ao vivo. No centro do salão estava o enorme bolo de casamento. Era uma verdadeira obra de arte. 5 andares decorados com flores delicadas e detalhes dourados. Alguns convidados pararam apenas para observar. Esse bolo deve ter custado uma fortuna. Tudo aqui custou. Garçons circulavam oferecendo bebidas e aperitivos. A música ambiente criava um clima sofisticado. Ricardo entrou no salão ao lado de Clara, sendo recebido com aplausos. Os convidados comemoravam. Alguns gritavam: "Viva os noivos!" Ricardo levantou a mão agradecendo. Ele parecia extremamente feliz. Clara caminhava ao lado dele, mas seu olhar continuava sério. Eles cumprimentavam os convidados, tiravam fotos e agradeciam a presença de todos. Quando Dona Helena se aproximou para abraçar o filho, o momento foi cheio de emoção. "Meu filho, que orgulho de você." Ricardo abraçou a mãe com força. "Obrigado por estar aqui comigo hoje." Ela respondeu com carinho. "Eu nunca perderia esse momento." Clara observava a cena ao lado. Por alguns segundos, seu rosto pareceu ainda mais fechado. Mas logo ela voltou a sorrir para os convidados que se aproximavam. A festa começou. A música ficou mais animada. As pessoas começaram a dançar. Alguns convidados comentavam: "Essa festa está incrível. O Ricardo realmente caprichou." Enquanto isso, o cerimonialista começou a organizar um dos momentos mais esperados da noite: o corte do bolo. Os fotógrafos se posicionaram. As luzes foram ajustadas para iluminar a enorme mesa onde o bolo estava. O salão começou a se reunir ao redor. Todos queriam assistir aquele momento simbólico do casamento. Ricardo parecia animado. "Finalmente vamos cortar esse bolo." Ele pegou a faca decorada que estava sobre a mesa.
Clara se aproximou dele. Os fotógrafos começaram a registrar tudo. Mas, naquele instante, algo mudou no clima. Clara olhou rapidamente para Dona Helena, que estava um pouco mais atrás, observando tudo com um sorriso sincero. E por apenas um segundo, o olhar de Clara ficou duro, muito duro. Algo estava passando pela mente dela naquele momento, algo que ninguém ali conseguia perceber. Os convidados continuavam sorrindo, as câmeras continuavam registrando, mas aquele instante, aquele pequeno momento silencioso, parecia carregar algo que ainda estava prestes a acontecer, algo que transformaria completamente o clima daquela festa, e que ninguém ali estava preparado para ver. Mas antes de continuarmos, eu quero saber de você. Você acha que Clara realmente aceitou Dona Helena como parte da família? Ou será que ela guarda algum ressentimento escondido? Escreva aqui nos comentários o que você pensa. Seu comentário ajuda muito no alcance do vídeo e faz com que mais pessoas descubram essa história. Porque o que vai acontecer nos próximos minutos nessa festa vai deixar todos os convidados completamente em choque. O salão estava cheio de risadas, música e conversas animadas. Garçons passavam com bandejas de bebidas, convidados dançavam perto do palco e alguns grupos se reuniam em volta das mesas contando histórias antigas sobre Ricardo. Para quem observava de longe, aquela festa parecia perfeita. Mas perto da mesa do bolo, o clima começava a ficar diferente. Ricardo ainda segurava a faca de prata decorada, enquanto Clara permanecia ao lado dele. Os fotógrafos se posicionavam. Só mais um pouco para a direita. Perfeito, disse um deles. A luz dos flashes iluminava o enorme bolo de 5 andares. Alguns convidados começaram a se aproximar mais para assistir o momento do corte. Era uma tradição em quase todos os casamentos, e todos gostavam de ver. Dona Helena também se aproximou um pouco. Ela caminhava devagar entre os convidados, ainda com aquele sorriso sincero no rosto. Era impossível esconder sua felicidade. Uma amiga comentou com ela: Helena, você deve estar nas nuvens hoje. Ela respondeu emocionada: Eu realmente estou. Parece um sonho. Mas enquanto ela falava, Clara observava aquela cena de longe. Seu olhar acompanhava cada passo de Dona Helena. Algo dentro dela parecia incomodado, muito incomodado. Ricardo, sem perceber nada, falou animado: Vamos cortar esse bolo antes que todo mundo ataque ele primeiro. Alguns convidados riram. O cerimonialista fez um gesto pedindo atenção. Senhoras e senhores, vamos acompanhar o momento do corte do bolo. A música diminuiu um pouco. O salão inteiro voltou os olhos para os noivos. Os fotógrafos se aproximaram ainda mais. Ricardo segurou a faca e colocou a mão de Clara sobre a dele. Pronta? Perguntou ele com um sorriso. Clara demorou um segundo para responder. Sim, mas sua voz saiu fria. Eles começaram a cortar o primeiro pedaço do bolo. Os convidados aplaudiram. Flash, flash, flash. Os fotógrafos registravam cada segundo. Quando o primeiro pedaço foi retirado, Ricardo pegou um pequeno prato. Tradicionalmente, a primeira fatia vai para alguém especial. Ele olhou para Clara. Quem você quer que receba? Alguns convidados começaram a cochichar. Muitos imaginavam que seria para os pais da noiva. Outros pensavam que poderia ser para a mãe de Ricardo. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Seu olhar percorreu o salão, até parar em Dona Helena, que naquele momento ainda sorria. Ricardo também olhou para a mãe. Ele parecia feliz com a possibilidade. Mãe, vem aqui. Dona Helena ficou surpresa. Eu? Alguns convidados começaram a sorrir com a cena. Vai lá, Helena, você merece. Ela caminhou lentamente até a mesa do bolo. Seu rosto mostrava pura emoção. Meu filho, não precisava. Ricardo respondeu com carinho. Claro que precisava. Ele pegou o prato com a fatia de bolo. Você sempre esteve comigo em todos os momentos da minha vida. Esse aqui também é seu. Alguns convidados começaram a se emocionar. Uma senhora enxugou discretamente os olhos. Era uma cena linda. Dona Helena estava visivelmente comovida. Eu tenho muito orgulho de você, Ricardo. Mas naquele momento, Clara virou lentamente o rosto para Dona Helena. E o sorriso desapareceu completamente. Seu olhar ficou frio, muito frio.
Ela cruzou os braços por um instante e depois falou em um tom que poucos conseguiram ouvir. Claro, tinha que ser ela. Ricardo franziu levemente a testa. O que você disse? Clara respondeu rapidamente. Nada. Mas agora algumas pessoas mais próximas começaram a perceber que algo estava estranho. O clima leve da festa parecia começar a desaparecer. Ricardo tentou continuar o momento. Ele pegou um pequeno pedaço do bolo com o garfo. Mãe, prova primeiro. Dona Helena abriu um sorriso. Mas antes que ela pudesse pegar o garfo, Clara fez algo inesperado. Ela colocou a mão rapidamente sobre o prato. Espera. Todos olharam para ela. Ricardo também ficou surpreso. Clara? Ela olhou diretamente para Dona Helena. Seu rosto agora estava completamente diferente. Não havia mais nenhum sorriso, apenas uma expressão dura. Alguns convidados começaram a cochichar. O que está acontecendo? Por que ela parou? O silêncio começou a dominar o salão. O cerimonialista olhava preocupado. Os fotógrafos continuavam registrando, mas agora sem saber exatamente o que esperar. Clara respirou fundo e falou em um tom que agora todos conseguiram ouvir. Engraçado. O salão inteiro ficou em silêncio. Ela continuou olhando para Dona Helena. Esse casamento parece ser mais importante para você do que para qualquer outra pessoa aqui. Alguns convidados se entreolharam. Ricardo parecia confuso. Clara, o que está acontecendo? Mas Clara ignorou a pergunta. Ela continuava olhando para Dona Helena. E naquele momento, o clima da festa já não era mais o mesmo. O sorriso de Dona Helena começou a desaparecer lentamente. Ela não entendia o que estava acontecendo. E o silêncio no salão começava a ficar pesado, muito pesado, como se todos ali sentissem que algo grande, algo muito desconfortável, estava prestes a acontecer. Mas ninguém ainda imaginava até onde aquilo iria chegar. E antes de continuar essa história, eu quero saber de você. Você acha que Clara vai realmente criar um escândalo no meio da festa? Ou será que alguém vai conseguir impedir que a situação saia do controle? Escreva aqui nos comentários o que você acha. Seu comentário ajuda muito no alcance do vídeo e no engajamento dessa história. Porque nos próximos momentos, a tensão nesse salão vai aumentar de um jeito que ninguém estava preparado para ver. O silêncio no salão ficou pesado. Tão pesado que parecia possível ouvir apenas o som distante da música que ainda tocava ao fundo e o leve tilintar de talheres nas mesas mais afastadas. Todos os olhos estavam voltados para Clara. Ricardo ainda segurava o prato com a fatia de bolo, completamente confuso. Clara, o que está acontecendo? Perguntou ele novamente. Mas Clara não respondeu a ele. Seus olhos continuavam fixos em Dona Helena. A mulher que, segundos antes, estava emocionada e orgulhosa, agora parecia perdida, sem entender o motivo daquela mudança repentina. Eu só acho curioso, disse Clara, agora com a voz firme, como algumas pessoas conseguem se colocar sempre no centro de tudo. Alguns convidados começaram a cochichar. Ela está falando da sogra? Isso não está acontecendo. Ricardo deu um passo mais perto de Clara. Amor, todo mundo está olhando. Mas Clara parecia não se importar. Ela inclinou levemente a cabeça e continuou olhando para Dona Helena. Esse casamento, essa festa, tudo isso parece girar ao redor da senhora. Dona Helena abriu a boca, surpresa. Clara, eu não quis. Claro que quis, interrompeu Clara, com um sorriso irônico. O salão inteiro ficou em choque. Ninguém esperava aquilo. Ricardo parecia cada vez mais desconfortável. Clara, chega. Mas ela levantou a mão, pedindo silêncio. E então fez algo que ninguém esperava. Ela pegou o prato da mão de Ricardo. A fatia de bolo tremia levemente enquanto ela a segurava. Algumas pessoas começaram a se aproximar um pouco mais, sem acreditar no que estavam vendo. Já que esse momento é tão especial para você, disse Clara lentamente, então aproveite. E antes que alguém pudesse reagir, Clara empurrou o prato com força contra o rosto de Dona Helena. O bolo se espalhou pelo cabelo, pelo rosto e pelo vestido azul da mulher. Um suspiro coletivo ecoou pelo salão. Meu Deus! Ela fez isso mesmo. Algumas pessoas levaram a mão à boca. Outras simplesmente ficaram paralisadas. Dona Helena permaneceu imóvel por alguns segundos, completamente em choque.
O creme escorria lentamente pelo rosto dela. Ricardo ficou pálido. Clara, gritou ele, mas Clara apenas cruzou os braços. Pronto, agora você é o centro das atenções de verdade. O silêncio voltou a dominar o salão. Era um silêncio pesado, constrangedor, doloroso. Muitas pessoas começaram a olhar para Ricardo, esperando uma reação. Outras observavam Dona Helena com pena. Mas então, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Dona Helena levou a mão ao rosto e limpou um pouco do bolo. Ela respirou fundo, muito fundo. Por um instante, parecia que ela ia chorar. Mas em vez disso, ela começou a rir. Um riso leve, calmo e completamente inesperado. Os convidados ficaram confusos. Ela está rindo? Ricardo também não entendeu. Mãe? Dona Helena pegou um guardanapo e limpou mais um pouco do creme. Depois olhou diretamente para Clara. E pela primeira vez naquela noite, foi Clara quem pareceu desconfortável. Você terminou? Perguntou Dona Helena com calma. Clara franziu a testa. O quê? Esse pequeno espetáculo. O salão inteiro estava em silêncio absoluto. Dona Helena continuou. Porque agora eu gostaria de dizer algumas coisas também. Ricardo olhava para a mãe com surpresa. Ele nunca tinha visto aquele olhar firme nela antes. Eu passei minha vida inteira ensinando meu filho a respeitar as pessoas, disse Dona Helena, até mesmo aquelas que não merecem. Clara soltou uma pequena risada. Ah, por favor. Mas Dona Helena levantou levemente a mão. Ainda não terminei. O tom de voz dela agora tinha uma força que ninguém esperava. Você acabou de mostrar para todos aqui quem realmente é. Alguns convidados começaram a concordar com a cabeça. Clara parecia irritada. E daí? Dona Helena então fez algo que deixou o salão inteiro em choque. Ela virou-se lentamente para Ricardo. Filho, você realmente quer passar o resto da sua vida com alguém que faz isso com a própria família no dia do casamento? Ricardo ficou em silêncio. Seu olhar se moveu entre a mãe e Clara. E naquele momento, algo dentro dele parecia mudar. Clara percebeu. Ricardo, você não vai ouvir isso, vai? Mas Ricardo respirou fundo. Eu sempre achei que você só fosse um pouco fria, disse ele lentamente. Clara regalou os olhos. O quê? Mas agora eu vejo que estava errado. O salão inteiro estava em completo silêncio. Ricardo continuou. Minha mãe nunca mereceu esse tipo de humilhação. Clara começou a ficar nervosa. Você está exagerando. Mas Ricardo deu um passo para trás. Não. Eu acho que finalmente estou vendo a verdade. Clara olhou ao redor e percebeu que muitos convidados estavam do lado de Dona Helena. Alguns até balançavam a cabeça em desaprovação. Ricardo então falou algo que ninguém esperava ouvir naquele dia. Talvez esse casamento tenha sido o erro. O salão explodiu em murmúrios. Clara ficou pálida. Você está brincando comigo. Ricardo respondeu com calma. Não estou. Ele olhou novamente para sua mãe, ainda com restos de bolo no cabelo. E então disse, se alguém aqui merece respeito, é ela. Dona Helena ficou emocionada. Clara parecia completamente furiosa. Então é isso? Você vai me humilhar agora. Ricardo respondeu apenas, não. Você fez isso sozinha. O silêncio tomou conta do salão novamente. Mas dessa vez, o clima era diferente. Agora todos sabiam quem realmente tinha perdido naquele momento. Clara. E enquanto muitos convidados se aproximavam para ajudar Dona Helena, Clara percebeu algo doloroso. Ela não era mais o centro da festa, nem da história. Ela simplesmente ficou parada, observando tudo escapar de suas mãos. E assim, aquela noite que deveria ser lembrada como o casamento do milionário, acabou sendo lembrada como o dia em que a verdade apareceu diante de todos. Mas agora eu quero saber de você. Se você estivesse no lugar de Ricardo, teria tomado a mesma decisão? Escreva aqui nos comentários o que você faria nessa situação.